Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo herança bendita. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro de Atos, capítulo 3. Vou ler versículos 25 e 26. Dizem assim: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Hoje é 19 de agosto de 2024, segunda-feira. Quero aproveitar, desejar para todos vocês uma semana ricamente abençoada. Pai bondoso, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Represento cada pessoa que está me ouvindo e a família de todos. Resolve todas as causas. Te apresento a minha família, a minha vida. Te agradeço pelas bênçãos que o Senhor tem concedido a todos nós, pela saúde de minha mamãe. Continue no controle, Senhor. E essa missão eu te apresento. Abençoa cada colaborador, cada um ofertante de ajuda. Retribui com ricas bênçãos. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, dizendo herança bendita. Eu acho que você, a senhora e o senhor já ouviram falar, sabe? Até teve já filmes, livros, reportagens sobre esse tema aqui, ó. Herança maldita. Mas hoje eu quero fazer o oposto. Quero dizer que existe bênção para as famílias. E isso já observamos pelo texto básico que eu escolhi aqui em Atos, onde Pedro está aqui ministrando a palavra. Ele já fala que isso através de Abraão, né? Os judeus receberam e os gentios, consequentemente, através de Jesus ressuscitado. Se crê em Jesus, também teremos nossas famílias abençoadas. Aí eu fico perguntando, sabe, para mim mesmo, será que todos querem receber, né, essa herança bendita? Porque tem muita gente que rejeita Jesus. Mas o que é que eu quero mesmo deixar inculcado nas vossas mentes e também deixar como uma palavra vocacional hoje? É exatamente falando sobre a família. Vez por outra eu falo sobre esse tema aqui. Porque a família, ela é a fórmula máter da sociedade. Foi do interesse de Deus a instituição da família. Inclusive, vou deixar aqui alguns textos. Aliás, eu vou ler aqui alguns textos que a gente já vai entender que foi Deus que desejou, já no seu coração, que existisse a família. Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. E depois vou ler Gênesis capítulo 2, 24 e 25, os versículos. Diz assim, Gênesis capítulo 1, versículo 27, depois vou ler o 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. Observa que aqui o versículo 27 fala dos ambos os sexos, né? Masculino e feminino. Porque já havia no coração de Deus um propósito, tá? Você vai entender o que eu quero dizer sobre a questão da família. E Deus os abençoou
E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Só até aqui, esse versículo 28. O que é que Deus quis dizer com a questão de frutificar? Que houvesse frutos entre aqueles dois seres opostos que Deus criou, né? Ele diz que, além de que houvesse frutificação entre eles, isso fala de geração de filhos, ele fala que isso deveria ser multiplicado. Então, é do interesse de Deus a existência da família. Capítulo 2, versículo 24 de Gênesis, depois o 25, e esses dois que eu vou ler agora é a continuação do projeto de Deus em relação à família, tá? Veja, diz assim, aqui no versículo 24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Esse ambos aqui, né, seres opostos, se transformarem em uma só carne, isso fala da conjunção carnal, do ato em si, da intimidade sexual, porque é através desse ato entre homem e mulher que se pode gerar, né, uma vida, um filho e mais na frente se tornar ali, né, um casal com o fruto deles, uma família. Porque quando um casal se casa e não tem filhos, sempre vai ser um casal. Mas a partir do momento que aquele casal, né, cumprindo aqui a determinação de Deus para Adão e Eva, dizendo que eles deveriam frutificar, encher a terra de filhos, em outras palavras, né? A partir dali, quando nasce o primeiro filho, aquele lar que antes era composto apenas por um casal, ou seja, duas pessoas, agora passa a ser uma casa de família, porque tem aí o filho. Você está entendendo o quanto é importante a visão da família diante de Deus? E é por isso que o diabo, né, esse grupo familiar, é tão afrontado pelo diabo, por esses três inimigos que eu falo aqui. Diabo, pela carne e pelo mundo. Continuando o versículo 25, eu li 24, falando que o homem vai se apegar à sua mulher, serão ambos uma carne. Aí diz aqui o versículo 25, e ambos estavam nus. Adão e Eva estavam nus. Certamente havia intimidade entre eles. Aí diz aqui o homem e a sua mulher estavam nus os dois e não se envergonhavam. Eu quero deixar aqui uma observação, presta atenção. E ambos estavam nus. O homem e a sua mulher, não era a mulher de outra pessoa ou uma mulher que não fosse a dele, era a sua mulher. Mesmo se já houvesse outras mulheres, eu tenho certeza que Adão ia cumprir com que Deus havia determinado que ele tivesse somente Eva consigo. Isso vale uma mensagem para nós. Só esse textozinho aqui, essa é a iluminação que o Espírito Santo me deu nesse momento sobre isso também, né? Sobre a fidelidade conjugal. Bom, a recomendação existe. Quando Pedro, antes de falar sobre a recomendação para todas as famílias, inclusive as famílias desestruturadas que há hoje por aí, a gente observa que nos versículos 25 e 26 da leitura básica que eu li, capítulo 3 de Atos, Pedro está relatando, né, alguns acontecimentos, alguns fatos que haviam ali sido registrados e que os judeus já tinham conhecimento, né? E ele começa dizendo: isso aqui aconteceu depois que Pedro e João, né, quando no templo estavam ali se dirigindo naquela porta chamada Formosa, encontraram-se com aquele aleijado e, através do nome de Jesus, eles fizeram com que o milagre acontecesse
e aquele aleijado passou a andar. Aí muita gente passou a seguir a Pedro e João, achando que era eles que tinham poder, né? Não era Jesus, era eles. Então ele começa a falar de Jesus e tal, e da aliança dos profetas, e fala de Abraão, e diz que aí onde ele chega, na tua descendência, foi o que ele prometeu a Abraão, né? Serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui está falando não somente para as famílias judaicas, porque Abraão, ele teve essa questão de ser o pai, né, da raça ali judaica, mas pela fé em Jesus, nós somos também filhos de Abraão, quando Pedro diz que ressuscitando Deus a Jesus Cristo, o filho dele, não o filho de Deus, ele diz, primeiro o enviou a vós, ou seja, aos judeus, para que nisso vos abençoasse as famílias judaicas, como já disse. Aí, no apartar, olha a condição dessa família ser uma família com uma herança bendita. Diz assim, não apartar a cada um de vós das vossas maldades. Então, para ser uma família que tenha consigo a herança bendita, tem que se apartar das maldades. A palavra aqui, essa palavra chamada maldades, inclusive no plural, representa tudo de ruim que você imaginar. Tudo de pecaminoso, tudo de imoral, né? Tudo que distancia o homem de Deus. E eu quero concluir dizendo o seguinte, qual é o conselho, a recomendação que a palavra de Deus dá para todas as famílias? E como disse momentos atrás, inclusive aquelas famílias que já perderam as suas estruturas, desabaram. São filhos que não reconhecem mais seus pais como pais, né? Afrontam esses filhos, os seus próprios pais. São pais também que desprezam seus filhos, abandonam seus filhos, ensinam coisas ruins para os seus filhos. Enfim, é um lar, uma casa cheia de membros que compõem uma família. Mas não existe família, existem pessoas. Família é a união de pessoas. Mas hoje, muitos lares que eram para ser ali, aquele lar composto por uma família, é composto por pessoas que formam um grupo, tá? E muitas vezes esse grupo está esfacelado e dividido em várias fatias, em vários pedaços. Mas a recomendação bíblica é essa, eu vou encerrar agora, para todas as famílias, para todos os povos, inclusive as famílias que estão desmanteladas, para que volte a ser família de novo. Salmos, capítulo de número 96. Eu vou ler versículos, deixa eu ver, 27, aliás, versículo 7 e o 9. Salmos, repetindo, capítulo 96, versículos 7 e 9. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos. Presta atenção, vou repetir, viu? Essa frase. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos. Isso vale para todo mundo. Dai ao Senhor glória e força. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Então, qual é a recomendação bíblica aqui? Primeiro, temos que dar glória ao Senhor. As famílias estão sendo aqui convidadas a dar glória e força ao Senhor. Não que Deus precise de força, você está entendendo, né? Essa força aqui é você publicar, fazer notório o nome do Senhor. Além de dar glória, aí ele diz, adorai ao Senhor na beleza da santidade. E Deus quer adoração. E o que é adorar? Adorar é reconhecer a divindade, a superioridade de alguém que tem em si poder, no caso Deus.
E é Ele que merece, somente Deus merece toda adoração. Então ele diz, adorai ao Senhor. Estou falando sobre essas... São 3 coisas importantes aqui para que as famílias voltem a ser, né, famílias, ao invés de ser grupo de pessoas, famílias que já estão sem estrutura e as que ainda existem, estão de pé, mesmo cambaleando, permaneçam de pé. São essas recomendações: dar glória ao Senhor, adorar o Senhor e, por fim, agora, tremei diante dele toda a terra. Em outras palavras, todas as famílias. Tremer não é você ter medo de Deus. Tremer aqui consiste em respeitar a autoridade de Deus, a soberania de Deus, a santidade de Deus, a pureza de Deus, os favores de Deus, a sua palavra. É isso, tremer é nesse contexto. Eu espero que todos tenham entendido a palavra do dia de hoje e que continue orando por mim, eu preciso muito. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.